Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa luz aqui, ó, acenda ela aqui para mim, por favor. Tá, isso vai ficar escuro aqui. Cadê, irmão Cis? Foi embora? Irmão Cis precisou sair? Não estou vendo ele. Vamos começar de novo, né? Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como uma ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 12, versos 12 ao 21. Nós estamos pregando sobre a carta de Paulo aos Romanos e já chegamos ao capítulo 5. No capítulo 1 nós pregamos sobre o Evangelho, no capítulo 2 o julgamento de Deus, no capítulo 3, 5 palavras que determinam a nossa salvação, no capítulo 4, a justificação pela fé e não pelas obras da lei. E a última mensagem que nós pregamos em Romanos foi no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, 5 privilégios que a justificação nos dá: a paz com Deus, o acesso à graça, a expectativa da glória, maturidade na tribulação e livramento da ira. Hoje nós queremos falar sobre o tema o primeiro e o último, começando no versículo 12 e indo até o versículo 21. O primeiro e o último. Se você prestou atenção na leitura, você viu que Paulo está fazendo um contraste entre um homem e outro homem. Dois homens são figuras principais nesse texto. Quem são eles? Quem são eles? Olhe para a sua Bíblia. Você leu os versículos do 12 a 21, então você pode responder com muita segurança. Quais são os dois homens que estão sendo contrapostos aí, ou há uma diferença entre eles e Paulo está focando entre eles? Quais são eles? Adão e Cristo. Adão e Cristo, o primeiro e o último. O primeiro homem criado, Adão. E o último Adão, Cristo é chamado de último Adão. Aquele que vem reverter
o quadro desastroso que o primeiro homem provocou, não somente na terra, mas no universo inteiro. São essas duas figuras principais da história da redenção ou da salvação da raça humana: Adão e Cristo. A primeira pergunta que eu quero responder aqui é: quem era Adão? Ou quem foi Adão? Primeiro, Adão, na Bíblia, é um personagem histórico. Veja, no versículo 12: porque assim como por um só homem, e esse homem está falando Adão. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Adão era um homem. Adão não era um mito. Há uma teologia por aí chamada teologia liberal, que começou no século XIX, que eles vão mitificar, ou seja, transformar os capítulos 1, 2 e 3, e principalmente o capítulo 3 de Gênesis, em mito. Vão dizer que Adão nunca existiu. Nunca existiu um homem chamado Adão. Mas note, se Adão é um mito, então Cristo é um mito também. Porque nesse texto, Paulo vai falar de Adão como um personagem histórico, vai falar de Cristo como um personagem histórico. Se Cristo realmente existiu, significa dizer que Adão também existiu. Até porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o último Adão. Adão foi um homem que viveu fisicamente, morreu fisicamente, e foi um homem de carne e osso, não foi um mito. Se eu vou considerar Adão como mito, então eu vou ter que descrever de Oséias, capítulo 6, que vai chamar Adão como personagem. Eu vou ter que descrever de 2 Coríntios, capítulo 11, que vai chamar a Eva, e como também vai chamar Adão, de personagens. Eu vou ter que descrever de Paulo, quando diz que Cristo é o segundo Adão, e ele diz o primeiro homem é terreno, referindo-se a Adão. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Adão foi um personagem real, histórico. Os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis são literais. Não existe mito ali, não existe lenda, são literais. Se eu coloco em jogo o capítulo 3 de Gênesis e digo que Adão foi uma figura mitológica, então quem foi Caim? Quem foi Abel? Quem foi Noé? Quem foi Abraão? Eu coloco em jogo toda a história da Bíblia. E aí, para mim, a Bíblia terá que ser um mito. Mas nós sabemos que a Bíblia não é um mito. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de lendas. A Bíblia conta a história, a origem do homem, a queda do homem, a redenção do homem. A Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia é o livro mais perseguido, mais questionado, que provoca mais ódio nas pessoas, mas ela continua sendo eterna, ela continua sendo a palavra de Deus. Charles Darwin passou, os filósofos gregos passaram, os ateus passaram, os que questionaram a Bíblia passaram, os Césares que queimaram as Bíblias, os perseguidores da Bíblia passaram, mas a palavra de Deus permanece, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia continua sendo a verdade de Deus e transformando as pessoas. Em segundo lugar, Adão foi criado um homem perfeito. Adão não é um produto da evolução de espécies. Adão não teve como ancestrais uma sopa cósmica que de repente enlouqueceu e começou a formar partículas e virou ali um anfíbio, um sapo que saiu do rio e virou um macaco, e um macaco virou homem. Isso não existe. Não existe. A evolução de espécies ensinada abertamente nas escolas é a maior mentira que já pôde se dizer na face da terra. Adão era tão perfeito, irmãos, era tão homem perfeito, criado numa perfeição tão grande, que ele foi criado como uma enciclopédia viva. Foi ele que deu nome a todos os animais. Adão, a palavra
é Adão, no hebraico quer dizer humanidade. Quando Deus criou o homem, em Adão ele criou a humanidade. Por isso a palavra Adão quer dizer humanidade. E quando chega para Adão, vem da raiz Adama. Adama quer dizer do barro marrom avermelhado. Outro dia, alguém no Facebook, que se diz ateu, né, colocou um questionamento dizendo assim: se Adão e Eva eram brancos, de onde vieram os negros? Aí eu fiquei pensando, esse cara leu muito a Bíblia, né? Onde é que está escrito na Bíblia que Adão era branco, ou que Adão era preto, ou que Adão era amarelo? A Bíblia não diz a cor de Adão, mas a palavra Adama, do barro marrom avermelhado, que depois de origem é Edom, vermelho, nos faz entender, e eu escrevi isso lá no Facebook, nos faz entender que Adão, quando foi criado, na sua composição orgânica, existia um gene que deu origem a todas as espécies de raça. Então, quando Adão foi criado, do barro marrom avermelhado, marrom é uma cor, avermelhado é outra, a Bíblia queria sinalizar que na constituição física de Adão havia um gene que deu origem a todas as raças. Então, em Adão nasceram todas as raças. Isso quer dizer que Adão pode ter sido branco, mas Eva pode ter sido morena, que Caim pode ter sido branco dos olhos claros, enquanto que Abel era um negrinho, só não vou dizer dos olhos azuis. E os descendentes deles, já as raças todas elas estavam em Adão quando Deus o criou. Interessante, do barro marrom avermelhado, porque realmente o homem foi criado do pó da terra. Por isso existem 26 elementos químicos que estão na terra, que estão no teu corpo: potássio, fósforo, ferro, cálcio. E são 26 elementos químicos que estão no teu corpo. Eu estou querendo dizer isso para você, para que você entenda que Adão foi um personagem real, físico, histórico, e que nós estávamos nele, e que Cristo também foi um personagem real, físico, histórico, e que na redenção nós também, nós os que nascemos de novo, estávamos nele. Entrando no texto, Adão, homem, antes do pecado, era uma figura profética de Cristo. Veja comigo o versículo 14. Olha aí na tua Bíblia, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual, o que é que está escrito aí na sua Bíblia? Deixa eu ouvir, olha, cadê as Bíblias? Todo mundo olhando para o versículo 14. O qual o quê? Era a figura daquele que haveria de vir. Outra versão diz: prefigurava aquele que havia de vir. Em outras palavras, Adão era um tipo de Cristo. A palavra grega aqui é tupos, que vem para português como tipo, uma figura profética de Cristo. Então Adão, antes do pecado, ele era uma figura de Cristo. Ele apontava para o homem perfeito, Cristo. Como é que Adão era a figura de Cristo? Primeiro, Paulo vai dizer que Cristo é o segundo Adão, ou seja, ele era exatamente aquilo que Adão era antes do pecado. E a gente vai ver 3 características em Adão que apontam para Cristo. Primeiro, Adão era a imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. Essa imagem não está no físico, está no espírito e na alma. O homem era a imagem, você já sabe, eu já preguei aqui muitas vezes, quer dizer, o reflexo de Deus. Quem olhasse para Adão, via Deus em Adão. Adão expressava Deus no falar, no olhar, no tocar, no sentir, no agir, no comportamento. A vida de Deus estava em Adão. Adão era a imagem de Deus. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Agora, a imagem foi desfigurada por causa do pecado. Mas quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo dizendo que Cristo é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem tocasse em Cristo, quem convivesse com Cristo, quem chegasse perto de Cristo, ia ver nele o reflexo da glória de Deus. Outra coisa que eu entendo em Adão como tipo de Cristo é a autoridade de Adão. A Bíblia diz que Deus colocou tudo debaixo dos pés do homem.
E Deus disse ao homem: domine sobre répteis, sobre a terra, administre a terra. Você é a autoridade máxima na terra. Essa autoridade foi perdida. Mas quando Jesus Cristo vem, a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Outra coisa que eu vejo em Adão como tipo de Cristo, a noiva de Adão. Como foi que Eva surgiu? Deus fez Adão adormecer, e da costela de Adão extraiu a sua noiva, que era carne da sua carne e osso dos seus ossos. O segundo Adão, Cristo, adormeceu na cruz de Calvário, e quando o seu lado foi ferido pela lança do soldado romano, ali Deus estava extraindo a sua noiva. Eu e você, a igreja, que não somos carne da carne, nem osso do osso de Cristo, porque Cristo glorificado não tem carne física, nem osso físico, mas nós somos um só espírito com ele. Foi isso que Paulo disse: quem se junta à meretriz torna-se um corpo com ela, mas quem se junta em Cristo, com Cristo, é um só espírito com ele. Então eu e você, como noiva do Cordeiro, podemos sentir como ele, ver como ele, amar como ele, andar como ele, exercer autoridade como ele exerceu autoridade, viver a vida dele aqui na terra, ser cheio dele, ter um nível de relacionamento e de intimidade espiritual que nem os anjos podem ter, porque nós somos a noiva de Cristo. Dê um aplauso se você é a noiva de Cristo. Muito bem. A Bíblia vai dizer aqui que Adão é uma figura profética, uma prefiguração, um tipo de Cristo. Mas depois que Adão peca, ele deixa de representar ou de ser um tipo de Cristo, ele passa a ser agora o modelo do homem rebelde. E aí nós vamos começar a trabalhar o primeiro tópico: a queda da raça humana em Adão. Pode, Felipe, joga aí, meu filho. A queda da raça humana em Adão. O que é que vocês estão vendo aí na tela? Vocês podem ler para mim, por favor? Note que Paulo está falando sobre Adão e Cristo. E aí a primeira coisa que ele vai falar é sobre a introdução do pecado no mundo. Versículo 12, como é que diz? Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos observar algumas coisas aqui quando falamos da queda da raça humana em Adão. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Em que mundo, pastor? Em que mundo entrou o pecado por um homem? Porque a palavra mundo é cosmos. E existe muitos tipos de mundo. Existe o mundo físico, existe o mundo filosófico, o sistema. Existe o mundo espiritual, a dimensão da eternidade. Existe o mundo mineral, o mundo vegetal. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, como Paulo diz aqui, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando do mundo dos homens, está falando da terra. Porque antes que o pecado entrasse na terra, ele aconteceu no céu. O pecado começou no céu, você sabe disso. Se na terra o pecado entrou por um homem, no céu o pecado entrou por um anjo. O luzeiro, Lúcifer, que não é o nome dele mais. Lúcifer quer dizer luzeiro, portador de luz, que transformou-se em Satanás por causa do orgulho, por causa da soberba, porque ele queria adoração. Se no universo espiritual, na dimensão espiritual, o pecado entra no mundo por um anjo, no mundo físico, na terra, o pecado entra na terra por um homem. Aí você pergunta: por que é que Deus permitiu que o pecado entrasse na terra, pastor? Por que é que Deus não fez Adão programado para não pecar? Outro dia alguém mandou um WhatsApp para mim, eu tive que gravar vários áudios. Um camarada, inclusive, que já esteve aqui nessa igreja. Eu não sei se ele está desviado, está doido, ou ele queria testar o camarada, o nível de argumentação dele. Mas ele estava dizendo, teve uma briga lá no céu, ele dizendo, não tem coisa que a gente não entende, teve uma briga lá no céu entre o diabo
E Deus pega e manda o diabo aqui para a terra para a gente sofrer as consequências, a gente sem ter culpa de nada. Por que Deus não matou logo o diabo? Por que deixou Adão pecar? Aí eu dei alguma resposta, uma das coisas, eu disse, primeiro, Deus não matou o diabo porque o diabo é um ser espiritual, o espírito é imortal, o espírito não morre. Segundo, Deus não destruiu Satanás porque Deus age no princípio da legalidade, Deus respeita o livre-arbítrio. Satanás não é pai para Deus. Se Deus fosse brigar com Satanás, a gente podia comparar assim, um gigante lutando contra o carrapato. O carrapato tem chance contra um gigante? Então Satanás diz, Deus, essa luta é desigual. Eu não sou páreo para o Senhor. Isso se chamaria ilegalidade. Você coloca um brutamonte para lutar contra um menino de 6 meses. Mas o que é que Deus fez? Deus disse, eu não vou destruir você porque você não é páreo para mim e eu vou respeitar a legalidade. Mas eu vou colocar na terra alguém que no nível de sobrenaturalidade é menor do que você e vai destruir você. E aí Deus colocou o homem exatamente no Éden para destronar o poder de Satanás e destruí-lo. Agora, o homem resolveu pecar, o homem não foi obrigado a pecar, irmãos. Quando Paulo diz que por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, é porque Deus colocou o homem no Éden para testar. Ele ia confirmar o estado de filho de Deus no qual ele foi criado, a posição de autoridade, e aí, confirmando o estado de santidade e perfeição de autoridade, ele governaria a terra, e eu digo talvez eternamente. Mas a questão é o seguinte, Deus não fez Adão programado nem para pecar, nem para não pecar. Deus fez Adão como um agente moral livre, alguém semelhante ao próprio Deus. Imagina o senhor, vem cá minha filha, por favor. Gorete, me aproxime-se aqui. Preste bem atenção. Suponhamos que eu fosse um homem muito rico, e Gorete for muito linda como ela é, né? Eu dissesse o seguinte, eu sou muito rico, eu vou ficar nessa posição superior aqui, você nessa posição inferior, e eu quero conquistar você, só que eu sei que você não me ama, mas mesmo você não me amando, eu vou te suprir de tudo que você possa imaginar, e eu sei que você não me ama, mas eu quero que você me obedeça, seja minha esposa, conviva o resto da vida comigo, mas sem sentir um pingo de amor por mim. Mas você é obrigada a estar comigo, você é obrigada a conviver comigo. Você vai administrar todas as minhas riquezas, mas eu sei que você não me ama, você não tem um pingo de amor por mim. Mas como eu te amo, então eu te obrigo. Isso é amor, irmãos? Hã? Eu estou respeitando a vontade dela? Estou ou não? Então, se Deus criasse Adão imune do pecado, no sentido de programado para não pecar, era exatamente isso que tinha acontecido. Pode ir, vem cá meu filho. Olha, se Deus tivesse criado o homem obrigado a servi-lo, e sem ter o direito de escolher entre fazer a vontade de Deus ou não, o homem era mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se você já viu. Você já viu isso aqui, o bonequinho de corda? Vai andando aí com o bonequinho de corda. Como bonequinho de corda, é assim, ó. Aí Deus ia fazer de Adão, Adão, vem para cá para perto de mim, Adão, na marionete. Adão, vai para lá, Adão, vem para cá. Adão, fica de joelho para me adorar agora, Adão. Adão, fica de pé, Adão. Adão, levanta as mãos para o céu, Adão. Adão, corre, Adão, corre, Adão, para. O homem seria um autômato, ou seja, alguém sem livre escolha. A prova de que Deus é bom, é misericordioso, é que Ele colocou o homem no Éden e disse, você está livre, você pode pecar ou não pecar, eu vou dizer as consequências do seu pecado, se você não pecar, você vai herdar tudo isso aqui, a glória eterna, e se você desobedecer, você vai sofrer com as suas consequências. Por o homem
entrou o pecado no mundo. Por quê? Porque o homem pecou livremente, ele não foi obrigado a pecar. E eu quero que você saiba de uma coisa: todos nós somos um Adão. Nós somos agentes morais livres. Deus não nos obriga a nada. Por isso que não existe imposição no reino de Deus. Você tem que ser assim. Não, Deus respeita a sua vontade. Você está aqui porque você quer. Se você não quiser, você se levanta, vai para casa. Eu sei que vai ser mal educado. Eu estou pregando aqui, eu sei que se levanta e vai ser vai ser antiético. Mas ninguém vai obrigar você. Ninguém está na igreja por imposição. Há pessoas que querem que as pessoas sirvam elas por imposição. São verdadeiros carrascos, ditadores. Nem Deus é ditador, meu irmão. Se Deus deu liberdade ao homem para servi-lo ou não servi-lo, quem somos nós para impor? Deus trabalha no princípio da conscientização. Você está entendendo? Você sabe que os pais dão limites aos filhos. Mas você quer dar limite ao seu filho e conquistá-lo? Dê limite e conquiste com amor, como o próprio Deus fez. Não seja impositor, ditador em nenhuma área da sua vida. Então a primeira realidade que nós descobrimos aqui é que o pecado entrou no mundo por um homem, porque o homem foi criado como agente moral livre, capaz de obedecer e desobedecer a Deus. Agora, veja só, o versículo 12 vai dizer que a introdução do pecado trouxe uma consequência. Veja aí comigo o versículo 12. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo por um homem, a morte entrou no mundo pelo pecado. Veja, primeiro entra o pecado, depois do pecado entra diga morte. Sabe por quê? Deixa eu te explicar, meu irmão. O pecado é o resultado do casamento. Aliás, a morte é o resultado do casamento entre a tentação e o pecado. Ou seja, a morte é a filha primogênita da tentação com o pecado. Foi isso que Tiago disse. Tiago disse que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, seu desejo desordenado. E Tiago disse: o pecado se junta ao desejo, e juntando-se ao desejo, o pecado gera a morte. Então, a tentação, ela fica flertando com o pecado. Veja só, a tentação fica daqui, chamando o pecado. Como eu sou bela, pecado. E o pecado que está na natureza do homem, mas não pode resistir, porque ser tentado não é pecar. Pastor, por mim eu pequei. Mas pecou por quê? É uma tentação. Não. Até Jesus foi tentado. O pecado é ceder à tentação. Então veja, a tentação fica flertando, fica paquerando o pecado, se exibindo diante do pecado. E o pecado está aqui. Enquanto é só a tentação, e enquanto o desejo não se une, o desejo interno à tentação externa, não há nada. Mas quando o pecado abraça a tentação, e eles se unem, eles não se casam, eles se amaziam, porque não existe legalidade em pecado. Quando a tentação se une ao pecado, e o pecado é consumado, aí ele gera uma filha. Como é o nome dela, irmãos? Como é que está escrito aí, versículo 12? Leia aí para mim, por favor. Leia o versículo 12, alguém aí, Romanos 5:12, por favor. Alguém leia o versículo 12 para mim, por favor. Porque quando o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, todos pecaram. Preste atenção. Tentação, mas pecado gera uma filha. Como é o nome dela? Morte. Aonde o pecado entra, estabelece-se o princípio da morte. Entrou o pecado no casamento, a morte emocional, a morte moral entrou lá. Entrou o pecado na família, a morte espiritual entra lá.
o pecado sempre gerará a morte. E o interessante que o texto vai dizer aqui, ó, vamos voltar para o versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Resultado primário do pecado é a morte nos seus 4 níveis, porque a Bíblia fala de 4 tipos de morte. Primeira morte, espiritual. Adão, sim, Deus, está vendo todas as árvores aí do jardim? Está vendo aquela árvore ali? Como é aquela? Aquilo é jabuticaba. Aquela dali, morango. Aquele fruto ali, abacaxi. Aquele dali, melancia da praia. Você pode comer livremente de todos os frutos. Você pode se aproximar das árvores, comer. Mas há um teste de obediência para você. Aquela árvore que está ali, tem 2 árvores no meio do jardim. Aquela dali é a árvore da vida. Se você passar no teste, você vai comer a árvore da vida e viver eternamente. Mas aquela dali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia que você pecar, você morre. O que você comeu, você morre. O pecado entra como um vírus mortal na sua vida. Eu pergunto a você, Adão comeu do fruto que Deus disse que não comesse? Comeu ou não? Morreu na hora que comeu? Não. Fisicamente não. Ele passou 930 anos para morrer. Imagina aí o velho Adão, 930 anos. Mas como é que no dia que comer vai morrer, Deus? No dia que ele comeu, ele pode, o corpo dele continuou vivo, mas o vírus entrou, a semente do pecado entrou no seu coração e ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a conexão com Deus. Então Adão agora era um vivo morto, e um morto vivo era um defunto ambulante. Ele via a dimensão física, mas seus olhos fecharam para a dimensão espiritual. Ele tocava nas coisas físicas, mas as suas mãos não tocavam mais a eternidade. Ele não se movia mais na dimensão sobrenatural. O pecado entrou e trouxe a morte espiritual. Eu já conheci muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que choraram escandalosamente na presença de Deus, e era a presença de Deus mesmo, que transbordaram do amor e da graça de Deus. Mas depois eu comecei a observá-las, elas eram frias na igreja, aquele brilho começou a se apagar, começaram a abandonar os cultos, não vinham mais para as escolas. O que é isso? A morte espiritual entrou, a vida de Deus morreu. Morte espiritual. Morte espiritual, morte moral. Moral. Pessoas que morreram moralmente, elas são insensíveis para o pecado. Elas fazem chacota com elas próprias. Elas não têm limite para pornografia, para imoralidade. Não existe padrão e regra para essas pessoas. Morte espiritual, morte moral, morte física. 930 anos depois, Adão, que não devia morrer, morreu. E ninguém se acostuma com a morte. Por quê, pastor? Porque não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver. Cientistas observam o corpo do homem, a mente, que coisa fantástica, as articulações, os ossos do homem, o corpo humano, isso é algo fantástico. O corpo humano foi elaborado com uma perfeição muito grande. O homem não deveria morrer, dizem os cientistas. Realmente não deveria, porque não foi feito para morrer, mas o pecado traz morte, e por isso nós vamos morrer. É melhor nós começarmos a nos acostumar, porque quando tivermos com 102 anos ou 103, nós vamos morrer. Amém. Receba, você está... Porque ninguém quer morrer, irmãos. Por que ninguém quer morrer e ninguém se acostuma com a morte? Porque a morte é a consequência direta do pecado. E quando fomos criados em Deus, nós fomos criados no ambiente da vida sobrenatural. Morte espiritual, morte moral, morte física. Agora, morte eterna. Deixa eu dizer para você, para a morte espiritual existe jeito, pastor? Existe. Cristo nos ressuscita espiritualmente. Para a morte moral existe jeito, pastor? Existe. Eu conheço homens que eram
Pecadores vorazes se tornaram santos, tão parecidos com Jesus. Existe solução para a morte física, pastor? Existe. Lázaro estava 4 dias morto, Jesus ressuscitou. Mas a morte eterna, a última morte, a chamada segunda morte, o banimento da presença de Deus, o ser jogado no inferno, na condenação eterna. Existe solução para a morte eterna, pastor? Não existe. Alguém já cantou uma música dizendo que existem milhares de caminhos que podem levar ao inferno, mas nenhum só caminho que nos tire de lá. Quem for para o inferno jamais sairá de lá, porque a consequência direta do pecado é a morte. Por isso que Paulo disse em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A morte sobreveio a todos os homens por causa do pecado. Mas o pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei. Veja comigo, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão. Versículo 13. Veja comigo, capítulo 5, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Note bem, versículo 14 diz: o pecado, entretanto, reinou o pecado desde Adão até Moisés. O final do versículo vai dizer: mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Vamos ver algumas coisas aqui. Note, o pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei. Antes de Deus colocar os 10 mandamentos como regra de prática para a humanidade, você se lembra quais são os 10 mandamentos, é claro, Êxodo 20. O pecado sempre existiu, só que não existia lei moral para inibir o pecado. Por exemplo, os 10 mandamentos tem um texto que diz: não adulterarás. Essa cláusula vai inibir o homem a adulterar, porque o texto está dizendo: não adulterarás. Antes da lei não existia um mandamento dizendo não adulterarás, mas o adultério continuava sendo pecado. Só que os homens viviam uma libertinagem, uma liberdade desenfreada. E mesmo eles não tendo pecado contra o mandamento, porque ele não existia, eles pecavam contra 2 maiores mandamentos do que os próprios mandamentos, os 10 mandamentos. Qual? A lei da consciência. Todo homem tem algo dentro de si chamado consciência. Quando você peca, a consciência lhe acusa. Você acha que o assassino, a primeira pessoa que ele assassinou, a consciência dele falou. Mas quando ele assassinou a segunda, a consciência falou com voz mais baixa. A partir da quarta, da terceira, ele tornou-se um bicho, um animal. Porque a Bíblia diz que a consciência vai sendo cauterizada. É como alguém que vai batendo na parede com a mão. O primeiro soco dói, o segundo dói, mas quando começa a encalejar, ele vai bater com a mão até não doer mais. Assim é o pecado. Antes da lei, os homens pecaram contra a consciência dele de maneira desenfreada. Pecaram contra a revelação geral, porque a Bíblia diz que Deus se revelou na natureza. Deus é visto na criação. Mas o que acontece é que, como não existia um mandamento para inibir o pecado, eles pecavam desenfreadamente. E aí a Bíblia diz que o reinado da morte se estabeleceu. Como o salário do pecado é a morte, quanto mais se pecava, a morte reinava. Até que Moisés chegou, estabeleceu os 10 mandamentos e as leis cerimoniais. E quando alguém pecasse, que se arrependia, então um cordeiro ou um novilho era morto, e a morte daquele novilho, o sangue derramado, substituía o pecador. Deus o perdoava porque ele tinha se arrependido, mas porque também Deus olhava para aquele sacrifício e via o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei. Os homens pecavam desenfreadamente e por isso a morte também reinava sem limites. O pecado de Adão, ponto 6, sentenciou todos os homens culpados e condenados no juízo. Veja versículo 16 e 18.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Note duas palavras aí: julgamento e condenação. Julgamento e condenação. O pecado de Adão lançou todos os homens, impôs aos homens a culpa e a condenação. Por causa do pecado, no tribunal de Deus, os homens são culpados. Como culpados? O veredito é que eles serão condenados. Mas eu quero dizer, eu tenho uma boa notícia para você. O Paulo que disse aqui, em Romanos 5, versículo 16, que por causa do pecado, diante do julgamento divino, os homens serão condenados. É o Paulo que escreveu Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que está em Cristo Jesus aqui? Quem está em Cristo Jesus? Olhe para o seu irmão e diz: não há condenação sobre você. Não há mais nenhuma condenação sobre você. Diante do justo juiz, você está inocente por causa do sangue de Jesus. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Portanto, não há condenação sobre você. Só porque muitas vezes a gente comete um pecado, porque somos pecadores e podemos pecar, só não podemos viver em pecado. E aí o diabo traz condenação, e outros apontam querendo condenar. Mas deixa eu dizer para você, o Jesus que olhou para a mulher adúltera e disse: onde é que estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Não, Senhor, nenhum. Ele diz: eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Se você pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, seja purificado pelo sangue de Jesus e não aceite mais condenação, porque diante do julgamento de Deus nós somos absolvidos. Dê um aplauso a Jesus. O pecado de Adão, em sétimo lugar, lançou todos os homens no abismo do pecado. Veja, versículo 19, olha o que diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Muitos, ou seja, todos se tornaram pecadores. O que é que a desobediência de Adão tem a ver comigo, pastor? Tem tudo a ver, porque você estava em Adão de duas maneiras. Adão ele representava a humanidade. Ele era o cabeça federal da raça humana. Então, quando ele peca, Deus vê a raça humana pecando em Adão. Segundo, você estava geneticamente em Adão, seminalmente. Por que você é pecador? Porque o seu pai era pecador. E por que seu pai era pecador? Porque seu avô era pecador. Por que seu avô era pecador? Porque o seu bisavô era pecador. E por que o seu bisavô era pecador? Porque o seu tataravô era pecador. E por que o seu tataravô era pecador? Porque o seu escancavô era pecador. E você vai voltando até chegar em Adão. Adão representava a raça. Quando Adão cai, a raça humana cai. É por isso que a Bíblia diz que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, e a Bíblia diz que Levi pagou dízimo a Melquisedeque em Abraão. Mas quem era Levi? O bisneto de Abraão. Mas quando Abraão pagou o dízimo, Levi estava na corrente sanguínea de Abraão, e ele em Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Onde estava Filipe antes de nascer? No céu? Não, estava em mim. Foi plantado no útero da mãe e nasceu. Ele é pecador porque eu sou, e meu pai é, e meu avô era. Você está entendendo, queridos? Então, quando Adão peca como representante, porque nós temos a natureza de Adão, sabe o que acontece? Todos caem no abismo do pecado. O pecado de Adão lança os homens no abismo do pecado, e aí os homens nascem mortos. Todos os homens nascem mortos. Paulo disse: e Deus vos ressuscitou, vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E agora nós vamos para o segundo tópico para começar a encerrar. Tudo isso aqui é o que o pecado provocou, o que Adão fez por nós. Mas a partir do versículo 15,
até o versículo 21, Paulo vai falar da redenção da raça humana em Cristo. Primeiro, nós vamos ver que há um contraste entre Adão e Cristo. Como assim? Adão era, diga, da terra. Da terra. Adão foi gerado na terra. Adão foi formado da terra. Adão era da terra. Mas Paulo diz, se o primeiro homem é terreno, Paulo diz, o segundo homem, o último Adão, ele é celestial. Então, se Adão é formado da terra, Cristo é gerado na eternidade e ele nasce com a natureza celestial. Se eu e você nascemos com a natureza terrena, pecadora, por causa do pecado de Adão, Cristo nasceu com a natureza celestial, não havia semente do pecado nele. No sangue de Cristo não corria o vírus do pecado de Adão. O DNA de Adão não estava em Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você: aquele que é celestial também te dá uma natureza celestial, para você pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de cima, viver na dimensão de cima, viver na dimensão da eternidade. Não viva preso às coisas dessa terra, porque você serve aquele que é celestial e que plantou o reino do céu no seu coração. Adão introduziu o pecado no mundo, Cristo introduziu a santidade e a salvação. Adão gerou a morte para todos os homens, Cristo gerou a vida para todos aqueles que creem nele. Adão foi expulso do paraíso por causa do pecado, Cristo trouxe o paraíso de volta para dentro de nós. Uma vez alguém perguntou a mim: pastor, o paraíso era um ambiente terreno? Eu disse, era terreno e era espiritual, que a palavra Éden no original quer dizer uma porta aberta. Então o Éden era a conexão do céu com a terra, o Éden era o céu na terra. Aí alguém disse: e o Éden, pastor? Onde existe, ainda existe isso? Não, porque quando o homem pecou, Deus recolheu a dimensão celestial e o Éden físico desapareceu. Por isso que ninguém encontra o Éden. Aí eu disse a ele: mas eu tenho uma novidade para você, querido. Você nasceu de novo? Ele disse: nasci. Então não fique preocupado para localizar o Éden geograficamente, porque o Éden está dentro de você. O céu está dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que nós temos as primícias do mundo espiritual. Cristo trouxe o jardim. Ah, minha saudade é do jardim. Não, sua saudade não é mais jardim, porque se o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade, diz a música, colocou o jardim em mim. Adão provocou a maior tragédia da raça humana, o pecado. Cristo provocou o maior milagre que a raça humana podia experimentar, a salvação. Então vamos ver algumas coisas aqui. Cristo foi diferente de Adão quanto à motivação da sua obra. Verso 15, verso 19, verso 15 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito, como também, porque se pela ofensa de um só muitos foram feitos pecadores, muito mais agora o dom pela graça de um só, Cristo, foram abundantes sobre muitos. E o versículo 19 diz: porque pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Então veja, duas palavras aqui. Primeiro, verso 15, a ofensa e a desobediência. Adão provocou duas coisas: ofensa e desobediência. Cristo provocou duas coisas: livramento da ofensa por causa da obediência. Quantos aqui querem parecer com Jesus? Então, para parecer com Jesus e não parecer com Adão, você tem que abrir mão de uma palavra e receber outra. Primeira palavra que você tem que abrir mão é a palavra desobediência. O desobediente jamais parecerá com Jesus. O desobediente parece com Adão, porque o primeiro ato de Adão foi desobedecer, porque ele se tornou independente. A essência do pecado é a independência de Deus. Ele não queria mais ter Deus como aquele que ia impor regras sobre ele. Ele queria ser o próprio Deus.
Ele queria mandar no seu próprio nariz. Então, quando eu me torno independente, eu me torno desobediente. E nós estamos vendo na geração que ninguém quer depender nem prestar contas mais a ninguém. Então, a desobediência está graçando a humanidade. Mas deixa eu dizer para você, você hoje está aqui salvo e transformado por causa de um ato de obediência de Cristo. Ele foi obediente, a Bíblia diz, e obediente até a morte e morte de cruz. Ele nunca fez o que ele queria, mas sempre centralizou-se na vontade do Pai. No Éden, Adão desobedeceu. Mas no outro jardim, no jardim de Getsemane, Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se a tua vontade, Pai, é que eu vá para a cruz, para a raça humana ser liberta, eu uno a minha vontade com a tua vontade, e a minha vontade com a tua vontade significa obedecer. Então aprenda a obedecer, meu irmão. Aprenda a obedecer com Cristo. Por quê? Se a motivação de Adão era a sua motivação própria, e se a motivação de Adão era desobedecer a Deus, introduzir o pecado no mundo, a motivação de Cristo foi obedecer o Pai e trazer a salvação. Cristo foi diferente de Adão quanto aos efeitos imediatos da sua obra. Veja, o versículo 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, que é Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso significa dizer que a obra de Cristo foi maior do que a obra pecadora de Adão. Cristo carregou o nosso pecado no corpo, Cristo nos justificou. Deixa eu perguntar uma coisa para você: é mais fácil você provocar um incêndio ou apagar um incêndio? Tem um milharal aqui seco, eu jogo um fósforo, provoca um incêndio terrível. Agora, para apagar esse incêndio, meu irmão, você vê aqueles incêndios que teve aqui na mata do Pilão aí, veio aquele incêndio, foi rápido provocar, mas apagar, teve que vir helicóptero, foi uma luta. Deixa eu dizer, o que Adão fez foi jogar o fósforo e provocar um incêndio. A humanidade foi totalmente devastada pelo incêndio. Foi fácil, por um ato dele, a humanidade foi devastada pelo incêndio chamado pecado. Mas não foi fácil para Cristo. Para Cristo, ele teve que abrir mão da glória. Para Cristo, ele teve que encarnar. Para Cristo, ele teve que ser rejeitado. Para Cristo, ele teve que ser incompreendido. Para Cristo, ele teve que ir para a cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E se Adão provocou o incêndio, ele apagou o incêndio com o seu sangue purificador. Aleluia. Cristo foi diferente de Adão quanto aos resultados finais da sua obra. Adão impôs o reinado da morte, Cristo impôs o reinado da vida. Adão trouxe condenação, Cristo justificação. Em Adão, os homens se tornam pecadores, mas em Cristo, tudo aqui está no versículo 19, os homens se tornam justos. Terminando, terceiro tópico, o triunfo da graça sobre o pecado. Versículos 20 e 21 diz assim: sobreveio a lei para que evitasse a ofensa, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deixa eu dizer uma coisa para você: a graça é maior que o pecado. Algumas pessoas dizem: eu não venho para Cristo porque eu sou muito pecador. Um dia eu estava expulsando o demônio da mulher, e o demônio brabo lá no chão, né? E diz: eu não quero sair, eu não quero sair. Digo: mas vai ter que sair. Não, mas eu não quero sair. Mas sai em nome de Jesus. Aí diz: mas ela é muito pecadora. Eu digo: o sangue de Jesus é muito maior do que os pecados que ela cometeu. Ela pecou muito. Pode ter pecado quantas vezes tenha pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça para um grande pecador, um grande maior Salvador. Ele pode transformar.
Ele pode transformar prostitutas em donas de casas, em mulheres dignas. Ele pode transformar viciados, bêbados, drogados e alcoólatras em homens que vão resplandecer a imagem da glória de Deus. Ele pode transformar assassinos e bandidos em cordeirinhos mansos na presença dele. Ele pode transformar prostitutos, homens duros, em homens sensíveis e cheios do Espírito Santo, porque onde o pecado superabundou a graça de Deus sempre será maior do que o pecado do homem. Aplauda fortemente a Jesus. A graça de Deus desbarata o reinado do pecado. Veja o que Paulo diz, versículo 21, o último versículo: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Quem se diz cristão e não consegue vencer o pecado, nunca teve um encontro com a graça de Deus. Irmãos, eu já disse aqui, tem pessoas que vivem com o pé no freio direto. Meu Deus, me segura senão eu peco. Me segura senão eu peco. Não pode ver uma mulher na rua. Sangue de Cristo, meu Jesus, me cobre com o teu sangue. Ele vive uma luta terrível. A luta dele é contra o pecado. Então, meu Deus, irmãos, sabe o que foi que Paulo disse? João disse: aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Não está dizendo que não peca. O pecado pode ser um acidente de percurso, mas está dizendo não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a semente de Deus, e é impossível que continue pecando. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, não vive no limite, quase ultrapassando a fronteira, dizendo: meu Deus, me segura senão eu peco. Ele triunfa sobre a tentação, sobre o pecado, porque a natureza de Cristo nele, por causa da graça, é mais forte do que a natureza adâmica e pecadora. A graça triunfa sobre o pecado, a graça desbarata o pecado. E o último ponto: a graça não apenas anula a sentença da morte, mas dá ao homem a vida eterna. É isso que Paulo diz no versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça. Assim reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o pecado trouxe os 4 níveis de morte e nos mergulhou na morte, hoje não tem de que vivermos mortos, sermos defuntos espirituais, porque a vida de Deus foi plantada dentro de mim. Quem entende isso, irmãos, não vive apavorado com a morte, não vive estafado com a vida física. A vida, sabe o que a palavra vida quer dizer aqui? Vida eterna, zoe, a mesma qualidade de vida que Deus tem em si mesmo. Existe temor na vida de Deus? Não. Existe ódio na vida de Deus? Não. Existe rancor na vida de Deus? Não. Existe desequilíbrio na vida de Deus? Não. Deus, essa noite, quer que você entenda que Ele plantou a mesma qualidade de vida que Ele mesmo tem no seu coração, dentro de você, e a vida de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é a vida eterna? Viver a vida de Deus aqui na terra e ter uma eternidade na presença dele. O homem ia viajando à noite no trem. De repente o trem parou. Ele olhou pela janela, viu a lua. As pessoas começaram a descer. Ele também desceu. Um homem tinha sido atropelado, tinha perdido a perna. Alguém disse: traga uma ambulância para levá-lo. Quando a ambulância chegou: quem é que vai acompanhá-lo? Precisa de alguém que acompanhe. Não tinha ninguém da família. E aquele homem que olhou pela janela e viu a lua à noite disse: eu vou, pode deixar que eu acompanhe. No trajeto da linha de trem até o hospital, o homem que estava com a perna amputada agora, sangrando, disse: está ficando escuro, muito escuro.
Eu não tenho segurança da salvação. Eu vivi uma vida de pecado. Você pode me falar sobre salvação? E aquele homem que era crente disse: bem, eu não entendo muito sobre salvação, mas eu fui à igreja uma vez, e eu vi o pastor orar e dizer: Senhor Jesus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa. E ele olhou para o homem que estava sangrando e disse: você pode dizer isso? Repita então comigo: eu estou fazendo como o pastor fez. E o homem morrendo disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, me perdoa. De repente aquele homem disse: agora está ficando claro, cada vez mais claro. Aquele homem morreu fisicamente, mas o seu espírito passou para a eternidade, porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, ainda aqui na terra, viverão a vida eterna de Deus, que os projetará para a eternidade. Eu visitei um homem que estava morrendo, aqui da cidade, o pai de Adelmo, seu Cícero. Ele estava praticamente morto. Eu disse: seu Cícero, eu vim aqui para falar do Evangelho de Cristo para o senhor. O senhor pode entregar a sua vida a Jesus. Se o senhor quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal. Ele abriu o olho e fechou. Eu orei, saí, mas eu saí com a dúvida. E eu saí orando, dizendo: meu Deus, será que aquele homem entregou a vida a Jesus? Pai, o senhor podia dar mais uma chance a ele. Eu não estou seguro da salvação dele. 2 horas da tarde, isso era um meio-dia mais ou menos. 2 horas da tarde, eu estou deitado. Claudinha chega me chamando, eu me acordo, me levanto. Vou, despertou e disse: cadê aquele rapaz que estava ali? Mandem trazer ele aqui, eu quero aceitar Jesus. Ele está lúcido. Adelmo, Dido, disse: é Cleófilo, manda trazer ele aqui. Eu voltei, ele estava lúcido. Eu disse: se o senhor quer realmente aceitar Jesus? Ele disse: quero entregar a minha vida a Jesus. Fiz a oração do pecador com ele. Ele aceitou Jesus. Pouco tempo ele se levantou. Levantaram ele, colocaram ele na cadeira. Ele ligou em R.R. Soares, ficou assistindo. 1h da manhã, ele partiu para a eternidade. Morreu aqui na terra, mas recebeu a vida eterna de Deus. Eu sei que um dia, quando eu transportar os portais da glória, eu o encontrarei lá. Por quê? Porque a graça triunfou sobre o pecado. A graça é maior do que o pecado. A graça desbarata o reinado do pecado. A graça não apenas anula a sentença da morte, mas dá ao homem a vida eterna. Dê um aplauso a Jesus. Vamos ficar de pé.